Vamos nessa. Gente, boníssimo dia. Sejam muito bem-vindos aí a mais um SINCAP importante, um SINCAP de retomada do remapeamento crítico da Borderless Money, junto com o nosso querido Pedro Ivo Bruder, tá? E hoje aqui nós temos aqui a presença do Gabriel Casagrande, que originalmente a gente conheceu através do trabalho que ele já vem desenvolvendo com o Celso, né, da fitoinstância, em termos de programação dos contratos inteligentes para poder rodar a fitoinstância. Então, seja bem-vindo aí, Gabriel. Bom dia, Bom, querido. joia. Bom dia. Beleza? Temos aí a presença do Vini Black, né, que é o meu xará. E o Vini, ele tá ligado ao Web3 Dev, também muito curioso, né? Também é um projeto que está chegando junto na cocriação do Rerê, e ele está muito curioso para conhecer os projetos e para chegar junto nos mapeamentos críticos. Seja bem-vindo aí, Vini. Maravilha, maravilha. Então, hoje aqui, gente, o que a gente vai fazer é uma retomada do remapeamento crítico, e para variar, né, para variar, o que a gente vem fazendo é fazer a memória. Tá? E é bom que eu acho que vocês chegaram no momento de tempestade perfeita, entendeu? Porque na memória a gente contextualiza o projeto antes, tipo assim, como o projeto estava antes, e como é que ele começou a deixar de ser no durante, porque o mapeamento crítico não fechou, tá? Não finalizou. Nós estamos ainda na fase, na dimensão da coideação complexa. Né? E, e a gente depois vislumbra, né, os próximos passos, correto? Beleza? Nesse sentido, a gente costuma fazer, antes da gente começar a X-Vitre, se o Pedro Livro me permitir, eu vou fazer uma explicaçãozinha, Pedro, se você quiser chegar junto também para agregar, fica à vontade, tá? Da própria dinâmica de mapeamento crítico, tá bom? Para o Gabriel ter uma compreensão melhor e o Vini também. Então, gente, a dinâmica do mapeamento crítico, ela está lidando, ela tem como substância, ela está substanciada nos paradigmas que consubstanciam o RE com o protocolo cultural Web3 gerativo. Quais são eles? Paradigma peer-to-peer, P2P, entre e para com pessoas, correto? Paradigma P2P. O paradigma do fazer complexo, do complexity doing, que tem a ver com a cibernética do Gregory Bateson, da Margaret Mead, a segunda ordem da cibernética, a cibernética onde você se espelha no outro e você influi e cocria, você gera inferência, você, ao mesmo tempo que você é impactado, você impacta. Ao mesmo tempo que você muda, você vai mudando conforme as coisas vão mudando, né? Ou seja, você não para pré-desenhar as coisas, planejar para cacete e dizer é isso que eu quero. Não. Nós nos organizamos em sociedade dessa forma, de forma sistematizadora, controle e comando. Mas o que a gente está explorando aqui é o orgânico. O orgânico ele é emergente, ele é interativo, ele emerge, ele gera padrões de organização diferente, de modos de regulação diferente. Então, nós estamos lidando com fazer complexo aqui. Então, o mapeamento crítico ele tem uma dinâmica de fazer complexo, que é um dos paradigmas, tá bom? Paradigma P2P, paradigma do fazer complexo e paradigma do netweaving, que é diferente do networking. Tá? Lembra que nós conversamos sobre isso? O networking é quando você faz conexão com outras pessoas com o objetivo de trazer coisas para você, para a sua vida ou para o seu projeto. Correto? Ou seja, a sua ótica é a ótica da acumulação. A sua ótica é a ótica de você ter o máximo de recursos possíveis na sua mão para você garantir que você vai ter um sucesso. Tá? Então, vai lá. Vai lá. Não deu nem tempo de falar. Foi bem rápido. Então, o que acontece? Isso aí é uma dinâmica de networking. O netweaving, não, gente. Já é uma dinâmica de proposta de valor. Tá? Ou seja, o que eu quero dizer com isso? O foco não é você, né, aquilo que você deseja trazer ou agregar para você, para a sua vida ou para o projeto. E sim uma proposta de valor que converse
com a cultura do usufruto comum, com commons, com algo que beneficia todos, de forma mútua, né? Então você joga foco no por entre, entendeu, Gabriel? Por entre eu e você, por entre você e o Pedro Ivo. O seu foco fica no in-between, no por entre. Então, a gente vai entender como é que o NetWeaving... Olha, eu vou dizer mais. Se hoje o Rerê tem 20 projetos que estão criando ele, com dezenas, se não mais de centenas de pessoas, é por causa do networking ou do NetWeaving? É por causa do NetWeaving. Vocês percebem isso? O NetWeaving é um driver, é um motor que vai fazer parte, que gera uma dinâmica de rede. É capaz de gerar uma dinâmica de rede de conversações, rede de interação, né? Ou seja, Gabriel, você parou aqui por causa do NetWeaving, você veio a conhecer por causa do NetWeaving. Então, é um dos paradigmas que consubstancia o Rerê, correto? O outro paradigma não é do localismo nem do globalismo, é do glocalismo, é da glocalidade, ou seja, nem glocalismo, da glocalidade, é sem ismo. Ou seja, é onde a gente quer integrar aonde você se encontra, né? Aonde você se encontra hiperlocalmente, com você começando a ter awareness e consciência de onde você se encontra biorregionalmente e, por consequência, planetariamente. Ou seja, a gente integra essas três dimensões. Você se sentir um ser do planeta Terra, um terráqueo, você se sentir uma pessoa, uma pessoa integrada, espelhada em outras pessoas, por rede de conversações, mas integrada com a vida, né, de uma forma interdependente. Você vivenciar essa interdependência cada vez mais. Aí isso nos leva a um outro paradigma de consubstanciação Rerê, que é, que é a regeneração profunda. O que é isso? É você perceber o quanto a regeneração faz parte da sua vida. Como o seu tecido epitelial ele regenera todo dia. Todo dia morre célula, nasce célula. O quanto a regeneração faz parte da nossa vida. Nós não nos damos conta. De você começar a criar awareness. E um projeto como Fitostância, por exemplo, é uma maravilha para gerar esse tipo de awareness, de consciência, do quanto a regeneração faz parte da nossa vida, né? Então, esse é mais um paradigma que consubstancia o Rerê. E aí isso nos leva a gente, junto com o fazer complexo, a nos perceber como seres o quê? Complexos e não vazios. E, naturalmente, como seres abundantes, né? E não como seres escassos, né? Como a sociedade que nos tornamos faz você se perceber como um ser que não tem nada. E que para você ter alguma coisa ou ter alguma representatividade societal, né, você precisa comprar, não é isso? Você precisa ser um consumidor da sociedade, você precisa ter e não ser. Você precisa ter coisas. Então, a gente tem que trabalhar já trabalhando com isso. Isso tudo lastreado não pela lógica da escassez artificial que está colocada, mas pela lógica da abundância, né? Que a gente não consegue perceber no dia a dia. Então, as práticas que a gente faz no Rerê no dia a dia, através do mapeamento crítico, através do metamapeamento, enfim, todas as dinâmicas que nós estamos buscando fazer, é não só falar sobre isso, mas de provocar uma reflexão, mas você se abrir para trazer essas práticas, né, para a sua vida. E, naturalmente, para o seu projeto. Então, tudo isso que eu acabei de falar, gente, tá, faz parte, consubstancia esses paradigmas, consubstancia um Rerê como protocolo cultural Web3 gerativo. E o mapeamento crítico reflete isso. Tá? Então, por exemplo, a gente, quando começa a fazer o mapeamento crítico, a gente fala da originação. Como é que. Quais foram os elementos, sabe, da nébula lá atrás, que fizeram com que desse uma ignição, desse ali um flamejar, né, que passasse, né, passasse a percepção, o insight, né, de que tem alguma coisa que a gente pode explorar aí para gerar um ponto de origem. Então, a gente explora o contexto, as circunstâncias da originação, mapeia as micronarrativas, olha aí a interação, as micronarrativas P2P que estão ali existindo, para você ver quando é que surge, né, o ponto de origem do projeto. Aí, quando surge o projeto, é como se fosse uma erupção vulcânica, né? É como se fosse é, o que a gente chama em redes de small bang. Não tem o Big Bang? Não tem o Big Bang? O Big Bang da cosmologia, né?
a gente chama em rede de small bang. O ponto de origem é um small bang, é quando todo aquele volume de interação, de experiências, eles convergem em um ponto e geram um ponto de origem, entendeu? Esse ponto de origem gera uma proposta de valor. Aí a gente explora essa proposta de valor organicamente, entendendo ela, como é que ela tangibiliza com a sua vida. E a gente procura verificar como é que ela, se ela evoluiu ao longo do tempo. Então, quando a gente acaba de fazer a exploração do ponto de origem com a proposta de valor, a gente entra numa outra fase, uma outra dimensão do mapeamento crítico, que é onde a gente começa a olhar com as lentes, né, do fazer complexo, do complex doing. A gente entra na coideação complexa, que é a fase, Gabriel, que a fitostância se encontra. Tá? A fitostância já gerou uma prova de conceito, tá? Já gerou uma prova, já estamos começando a gerar mais duas. Com você está gerando uma terceira prova de conceito, para a gente poder validar. Isso tudo está fazendo parte da coideação complexa do mapeamento crítico. Correto? A mesma coisa está acontecendo aqui na Borderless. Tá? Ou seja, a Borderless ela já está no meio para o final da coideação complexa. A gente já conseguiu mapear o capital social, os graus de proximidade, os graus de separação e proximidade. A gente já plotou isso no Miro fazendo live mapping, né? O live mapping faz parte do dinâmico RE. Depois tem um post mapping também para você poder olhar, né? Fazer uma metabolização, ter uma decantação daquilo que você mapeou no live mapping. Né? Então, isso tudo está acontecendo. E agora, na memória, eu vou fazer junto com o Pedro Ivo um resgate disso. Um resgate do antes e do durante, até chegar onde nós chegamos agora. Para a gente visualizar os próximos passos, que é a gente começar a visualizar, olha só, a gente começar a ativar, vou falar de novo, começar a ativar o capital social da Borderless. Ou seja, o capital social da Borderless são aquelas pessoas, Pedro Ivo, que você já começou a mapear, né? A gente já começou a mapear para entender que fazem parte com grau de separação da Borderless. Né? Porque vai ser a partir daí, né, que a gente vai começar a visualizar potenciais papéis, a gente vai começar a chamar essas pessoas para chegar no mapeamento crítico de sintaxe, a gente vai começar a fazer net weaving, para a gente poder entrar na última fase, sabe, Gabriel, do mapeamento crítico, que é a expansão abundante, ou a extrapolação abundante, onde a gente começa a visualizar os contornos da piscina comum de recursos compartilhados, começa a fazer, não fazer complexo, né? Começa a fazer o espelhamento com os outros projetos, com as outras piscinas, começa a verificar o que tem de recurso abundante aqui, o que tem de recurso abundante aqui, o que tem de recurso empático lá, empático aqui, o condicionado que pode, a gente começa a gerar a piscina. Vocês estão percebendo como é que é o movimento? A gente começa a gerar uma piscina de recursos compartilhados. E tudo isso fazendo registro no blockchain que o projeto, né, na DLT ou no blockchain que o projeto trabalha, correto? E ao longo desse processo todo do mapeamento crítico, a gente vai fazendo, a gente vai começar a fazer as provas de humanização. A gente vai começar com os recursos disponibilizados, fazer as provas, a validação peer-to-peer das provas de abundância. Né? E tudo isso é para a gente gerar um primitivo cultural na forma de se empreender projeto usando a cibernética, né? A partir de uma cibernética onde você se vê como co-criador, né? Não só do projeto, mas o co-criador dessa forma de você empreender o projeto. Deu para pegar, Gabriel? Então, a Uhum. gente está... Eu queria te dar essa explicação, porque eu sei que você foi pegando tudo muito fracionado, aqui e ali, pegando aqui, né? Chegando nos 50 da Fito, eu senti que era necessário. Desculpa aí, Pedro, eu senti necessário fazer um pouco dessa contextualização para ele pegar um pouquinho melhor, né? O que nós estamos fazendo aqui, tá, querido? Tranquilo, de boa. Então vamos lá, É, vamos começar aí. Vamos começar pela sua alguma coisa que você queira agregar ou reagir às coisas que eu compartilhei com o Gabriel. E na sequência, fica à vontade, cara. A gente nem fecha aqui, né? Mas vamos direto. Ah, fica à vontade para você dar uma contextualizada para o próprio Gabriel, acolhê-lo, né? Já começar a fazer uma coisa que vai fazer parte da dinâmica da Bordas, que é acolher pessoas, né? Semanalmente ou quinzenalmente, enfim. Então fica à vontade aí para fazer a sua reação, um acolhimento do Gabriel, e na sequência a gente começa a explorar a memória. beleza.
Não, eu acho que o que você traçou aí, num high level, assim, é basicamente o que é, a gente vem construindo aí em conjunto. Ah, bem-vindo aí, Gabriel. É, a gente agora, justamente, né, tá entrando nessa fase de identificar os papéis ali e as pessoas que fazem, tem algum tipo de conexão, né, e proximidade com esses papéis de fomento aí da Borderlands, e para a gente construir essa comunidade aí, fazer essa comunidade se expandir organicamente e autonomamente, né? Cara, sobre o recap, assim, né, do que a gente vem fazendo até aqui, eu acho que, bom, basicamente, quando a gente chegou, a Borderless, ela tinha uma visão estritamente sobre a ótica do capital financeiro e num modelo de plataforma. E ao longo do processo da jornada aí, que a gente foi fazendo do mapeamento crítico, a gente foi ressignificando o estudo e evoluindo a nosso conceito, a nossa visão, né? Para que a Borderless se torne a, ela tem sim a parte financeira, que é o fundo de valor compartilhado, mas não é só isso. A gente percebeu a importância da Borderless se estabelecer como uma rede de infraestruturas que vão se conectando e a partir. Tá, começou a tocar um alarme aqui. Vão se conectando e, e como se autonomamente fosse expandindo as potências e as capacidades que a Borderless tem hoje de oferecer uma ser como se fosse um ponto de contato para potencializar ou para expandir o impacto gerado por iniciativas ao redor do mundo, né? Uhum. Talvez para contextualizar um pouco mais para você, Gabriel, a Borderlands ela surgiu como uma ideia de ser um fundo de endowment, que é um conceito muito comum nas universidades americanas e em outros tipos de instituições ao redor do mundo, na qual as pessoas doam um recurso para aquele fundo e em vez da universidade usar aquele fundo para pagar suas despesas, esse fundo tem uma gestão onde ele vai ser Uhum. investido em diferentes tipos de modalidade e o rendimento que é gerado é o que é usado para para as universidades pagarem as suas contas e etc. Então, de uma certa forma, né, claro, desconsiderando a questão da inflação e tudo mais, mas de uma certa forma, a estrutura em si, ela é muito interessante no aspecto da regeneração, porque ele é um capital que ele não se extingue rapidamente, pelo menos, né? Uhum. Ele vai se você usar umas mecânicas ali mais modernas aí de estratégia de investimento, ele pode inclusive se retroalimentar, né? Através de auto-compounding e coisas assim. Então é interessante nesse caso, porque a gente olha para o capital não como uma coisa de simplesmente gerar acumulação, né? Acúmulo,
e passa a ser algo que, que tem um propósito de circular, né? Porque ele vai sempre gerando ali aquele rendimento e vai sendo utilizado para fazer ali o impacto que está sendo criado. A nossa ideia foi criar algo que reproduzisse essa lógica, mas focado nas iniciativas, principalmente nas pequenas iniciativas ao redor do mundo, né? Uhum. E aí, com o trabalho que a gente vem fazendo aqui, junto com o Rerê, a gente foi construindo essa nova visão, e adicionando outras esferas aí para essa brincadeira. Então, a gente percebeu que é muito importante ter um contato humano, pessoas que possam estar ali é, a- é, participando ativamente nas iniciativas, no contato pessoal ali, interpessoal. A gente percebeu que é importante também atender outras demandas e outras necessidades das iniciativas, que não só a financeira. E aí, na nossa prova de conceito, o que a gente imaginou que seria o ideal aí para ser construído, mas claro, está aberto aí, porque ainda, digamos assim, foi num fórum íntimo, foram poucas pessoas ali que participaram dessa, digamos, essa ideação, né, da prova de conceito, mas quando a gente expandir essa rede, a gente pode validar ou complementar, ou enfim, fazer uma outra forma de validar, né, o que a gente está propondo, mas basicamente seria interagir com as iniciativas para criar uma experiência que elas vivenciem a construção dos seus próprios fundos de valores, aliás, do seu próprio fundo de valor compartilhado. Por quê? Se a gente consegue construir essa jornada e essa experiência e as iniciativas consigam realizar, materializar isso, o que que a gente está consequentemente garantindo, né? Primeiro, que elas entendem o conceito. Segundo, que elas passam a não ficar mais à, 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 à margem destas tecnologias e desses conhecimentos, né? E terceiro, elas passam a se empoderar para ter autonomia, porque no fundo, o que a gente a Borderless quer apenas ser um facilitador, né? Mas ela não quer que Uhum. nenhuma iniciativa fique dependente da Borderless, né? Então, é isso. É uma infraestrutura em rede que pode avançar e agregando novas funcionalidades e novas atividades que vão propiciar para as iniciativas um ambiente ali onde elas acessam diferentes tipos de capitais para elas se, conseguirem atingir um outro patamar, mas sempre nesse intuito de buscar que elas tenham autonomia para evoluir, né? E não que fiquem numa dependência, diferente de uma relação que hoje as iniciativas têm com esses projetos de fundraising, como o próprio o Gitcoin ou a GiveIt e tudo mais. São importantes, eles têm um papel ali, mas eles não rompem essa dependência. As iniciativas de tempo em tempo estão lá, as mesmas iniciativas pedindo recurso e tentando
ser melhor sucedidos na hora de competir entre elas para ver quem fica com o maior bolo, né? Então, a gente está meio que indo para um outro caminho, quebrando um pouco essa lógica. E a melhor forma de garantir que isso, de fato, tenha sido apropriado para as iniciativas é quando elas conseguem vivenciar todo esse conceito e criarem as suas próprias piscinas compartilhadas, ou o fundo de valor compartilhado, no caso. É mais ou menos isso, Vini? Cara, foi uma das melhores contextualizações que você já fez aqui na dinâmica do Remapeamento Crítico da Borda. Assim, disparado. Não sei se é porque você está em movimento, está no carro, ou pela presença do Gabriel que está chegando para colher, mas, cara, que, que, que precisão de pensamento. Que, sabe, você conseguiu. Sabe, eu, pelo menos, quer dizer, como eu, não posso, eu sou suspeito, né, porque eu tô careca de saber, mas, enfim, eu imagino que o Gabriel tenha compreendido, né? Então, vou perguntar para o Gabriel. Gabriel, deu para compreender? Ou, obviamente, olha, e se deu para compreender é porque gerou muitas dúvidas, tá? Não é o contrário, não, tá? Então, fica à vontade aí. Sim, eu achei excelente. Gostei muito da forma de atacar o problema, porque realmente isso é um problema real mesmo. Tem muita gente fazendo um trabalho bom, mas só se preocupa com isso e acaba tendo que ficar pedindo dinheiro, né? Realmente trabalhar para tentar tornar essas iniciativas independentes é o caminho correto. Eu fiquei bem incomodado com isso enquanto eu estava na faculdade. Mas aqui no Brasil, né, diferente da faculdade dos Estados Unidos, onde eles são muito mais independentes, eu sentia uma atmosfera meio ruim de existir essa dependência, sabe? Que ao mesmo tempo que Aham. ela existe, o indivíduo que é dependente, ele se sente no direito de receber recursos, e isso, até onde eu vi, cria uma série de incentivos perversos. E Exatamente. responsabilidade também, né? Eu achei excelente. Eu até eu queria até dar uma proposta para Bordas. Eu fico inclusive muito feliz que vocês estão atacando desse ponto de vista de independência financeira, porque é uma raridade encontrar isso nesse meio que quer ajudar, que envolve muita caridade, né? Meio de ONGs, esses grupos independentes que se ajuntam para fazer um trabalho que ninguém quer fazer e que é importante. Que existem, assim, existem outros problemas além da dependência ou não dessas entidades. E o que eu vi, por exemplo, quando eu entrei no site é que você já tem selecionados alguns parceiros, né? Como é que vocês fazem essa seleção, por exemplo? É no P2P, coisa que conhece, Você verificamos e diz, da, confiamos? você diz no caso das iniciativas ou os parceiros Uhum, que estão lá das iniciativas? Então, na verdade, a sim. gente é, na, é, o processo para cadastro das iniciativas ali é totalmente aberto, que é outra das barreiras que a gente Hum, percebeu que muitos muitas pessoas vivenciavam, né? Porque esses, essas plataformas de levantar recurso ou até mesmo participar aí de editais, etc., tem um tanto de exigências que para o cara que está ali, de repente, é um indivíduo que está ali segurando uma horta comunitária no braço, ele não vai ter hum, todo esse monte de aparato legal, intelectual e até e até de rede mesmo e tal, para conseguir fazer a coisa dar esse próximo passo. Então, o que a gente pensou? A única exigência que a gente faz ali é que tenha pelo menos uma página no Instagram ou no Facebook, porque é a forma como a gente imagina que as iniciativas podem
demonstrar o impacto que elas estão criando. E a gente percebeu que a maioria, pelo menos é uma realidade mais aqui do Brasil, claro, mas a maioria dessas iniciativas elas acabam postando no Insta quase que diariamente imagens ali, relatando algumas coisas que estão sendo feitas e tal. Então, esse foi o caminho, a única coisa que a gente pede ali, a galera coloca. Aí as outras coisas é um formulário normal, que você vai preencher colocando os dados ali. A gente usou, né, uma solução que é o Web3 Out para fazer o account abstraction. Então, as iniciativas, quando elas conectam com o Gmail ou com alguma das redes sociais dela lá, automaticamente já gera uma conta, já tem uma carteira, e essa carteira já vai ficar associada ali para a iniciativa receber os recursos, né? Uhum. E É, assim sucessivamente. entendi. Envolve uma confiança, né, em quem está dando recurso e na iniciativa, para que ela gaste com prudência, Sim, certo? sim, mas a gente preferiu fazer. Cara, um pouco é o lance de um manifesto que eu escrevi há um tempão atrás, quando eu comecei a Uhum. produzir umas coisas orgânicas lá na terra. E a lógica era o seguinte: porra, eu não ponho veneno, não ponho nada químico no plantio. Por que que eu tenho que me certificar? Quem tem que se certificar é o cara que tá fazendo merda, é o cara que tá colocando veneno na parada. É ele que tem que provar que ele tá respeitando os parâmetros máximos ali, etc, etc, etc. Quem não tá fazendo nada disso não devia ter um custo ou ter uma burocracia para provar que está fazendo certo. A lógica está invertida. E aí você encarece o custo do alimento melhor para quem mais precisa, né? Porque tem menos acesso a eventualmente um, uma, uma medicina, ou conhecimento mesmo de como se prevenir e tudo mais. E aí é isso, acaba que o orgânico virou uma coisa de quase de status, né? É elitista pra caralho comer comida orgânica. Eu não dou conta Uhum. de comprar tudo orgânico pra minha família, entendeu? Porque Sim. ficou caro pra caramba, entendeu? E aí a lógica é a mesma em relação a isso. Por que que eu vou exigir, a princípio, algum tipo de comprovação do cara que está ali fazendo um impacto na comunidade que ele vive? A comunidade que está ao redor dele que tem que saber se o cara está fazendo o que ele está fazendo bem ou não. Não me importa como ele vai gastar o dinheiro. Se o dinheiro o carinha lá que está segurando uma horta comunitária em pé, ele vai pegar e vai comprar uma roupa melhor para ele eventualmente até para trabalhar ali, ou mesmo que seja para uma outra situação, não sou eu que vou julgar se aquilo foi um recurso bem utilizado ou não. Quem tem que estar ali, digamos, reconhecendo o trabalho dele é quem está vivendo naquela comunidade, sentindo as dores que ele sente e se beneficiando daquilo que ele oferece, né? Se de repente o cara está dedicando um tempo que ele poderia estar, sei lá, por exemplo, fazendo um serviço de jardinagem para ganhar um dinheiro para ele, e aí ele, em vez de fazer isso, ele está ali se dedicando àquela horta que é comunitária, que ele não cobra nada por aquilo. Se ele está usando o dinheiro que está chegando para ele para comprar alimento para ele, para se divertir, para comprar uma roupa, mas ele continua dedicando o tempo dele ali naquela horta comunitária, cara, tá tudo certo. O impacto está sendo gerado e o recurso que está sendo colocado, mesmo que diretamente ele não está usando para comprar semente, mas ele está tendo a possibilidade de se dedicar mais tempo àquilo, porque ele não está tendo que correr atrás de uma grana para as necessidades básicas dele.
nem básica, as É, necessidades dele. Porque não é só até o um básico. certo limite, isso funciona muito bem, né? É, É assim, quando por começa a isso que, extrapolar, tipo, chega a 50 mil reais por mês lá, e isso custeia um funcionário, por exemplo, sabe? Aí já começa, nos extremos, mas isso então, começa a dar problema. mas, não, sim, mas então, você concorda que, assim, primeiro, É, pelo a gente custo que você falou que tem de comprovar isso, é realmente um problema mesmo. Inclusive, é a solução que eu queria propor para vocês. Tem como a gente criar um outro nível de confiabilidade na gestão de recursos que são destinados a esses programas com baixo custo. E aham, isso, inclusive, é algo que você sabe melhor que eu como é que tem muita falcatrua também em muito projeto social, mundo afora. Infelizmente, é uma tristeza. Às vezes você quer doar dinheiro e você fica com o pé atrás, porque você não conhece as pessoas, você não sabe como é que é, e todos já vimos muitos casos de do dinheiro ser então, extremamente mal utilizado. sim, Isso com cria certeza. isso cria tipo É, como se tivesse um funil de recurso a ser destinado e desvia parte desse recurso para um mau gasto que é, muitas entidades têm e às vezes por ter mais espaço na mídia, elas recebem mais recurso. Recurso esse que poderia estar indo para quem faz um bom trabalho, sabe? E não então, consegue receber parte por não ter visibilidade e parte pelas outras não terem uma gestão eficaz e isso não ser considerado um problema, é, eu acho que entende? assim, a ideia da Borderlands é se tornar uma DAO totalmente descentralizada, distribuída ao redor do mundo, e é por isso que aí quem vai votar e vai determinar quais são as melhores formas de a gente validar as iniciativas e atribuir, no caso, por exemplo, se for detectado alguém que tá, é uma pessoa que está mal intencionada, usando a plataforma para benefício próprio e tudo mais, a própria comunidade que vai ter que resolver esse problema. Não é o Pedro que vai Uhum. dizer qual é o caminho, entende? A Esse, gente quer ter as ferramentas ali disponíveis para que a comunidade possa se, como fala, se autorreger, né? uhum, E aí o lance todo, assim, desde o princípio, o que a gente pensou foi justamente de focar nessas pequenas iniciativas, porque a gente acredita muito nessa energia dessas pessoas uhum. que vão lá, pequenos grupos que agem localmente e atuam ali de forma o mais pura possível para entregar aquele propósito que ela acredita. Sim. O E que a que você gente, acha de um exemplo, que é um exemplo que eu pensei aqui na minha cidade, assim, tem uma iniciativa de uma igreja que eles compram leite, compram um caminhão de leite de uma vez e passam um mês fornecendo isso para a criança, perto lá de onde é a igreja deles. É, Tem gente que eu conheço que já doou para lá, viu o trabalho, e aí eu falo, tudo bem, eu confio. Existe essa confiabilidade. O que que você acha de um contrato inteligente, que é o que eu vejo como disruptivo nesse setor, onde a negociação entre esse agente social e a fonte de recursos, no caso, é o vendedor de leite. Essa negociação ela ocorre de uma forma programada no contrato, como uma interação entre duas carteiras.
É o comprador, que é a igreja, vai e cria como se fosse uma licitação. Queremos comprar 1.000 caixas de leite até tal preço, assim. Vendedores de leite podem fazer ofertas, falar nesse preço eu vendo para você. E o recurso para fazer essa compra, ele, ao ser destinado no contrato inteligente, ele não consegue ter outro caminho senão esse, dessa execução, que é transparente e todos conhecem os critérios pelo qual ela está sendo feita. Faz sentido? É, o Drex faz Eu expliquei de exatamente. uma forma complicada? Não, é bem claro. Na verdade, o Drex faz exatamente isso, né? Ele é um contrato autocustodiante, que ele só libera o recurso se as duas partes estiverem de acordo com aquilo que foi estabelecido. Ele é público e a intenção é que ele possa ser usado, inclusive, para as licitações. O Drex Agora, a do questão Banco é Central, que que você quer dizer, né? é o Drex do Banco Central. Pelo Dá menos para isso foi. fazer. Hã? Não, Hã? pelo menos isso foi o que eu compreendi do que eu pude ler até aqui a respeito do Drex, né? Mas Uhum. Dá eu para acho que fazer isso é super, isso. eu acho que isso é super bacana, mas teria que ser algo que as pessoas que estão interagindo ali com a interface desses contratos, ela nem não sinta que ela está fazendo isso. E aí que entra o desafio. Então, assim, se Sim. você conseguir ter esse contrato, e aí, por exemplo, eu cheguei. Eu acho que assim, a gente tem três níveis aí de gastos, e eu acho que esse tipo de contrato ele atenderia um nível de contrato. É, Uhum. um nível Gasto de fixo, assim, relações né? transacionais. Que é basicamente esse exemplo que você deu, é um que A funcionaria, mas não coisa funcionaria. que, Não funcionaria, por exemplo, para o para cara ir lá. totalidade. Desculpa. Tá, eu acho que eu tô com um delay aqui. Queridos, eu achei legal que vocês engajaram aí em trocar percepções, mas se vocês me permitirem, nós vamos retomar um pouco o fluxo da dinâmica da memória, Gabriel, Pedro e Ivo. Uhum. E Beleza? essa conversa que ela faz parte, evidentemente, ou seja, olha só a interação aí, Gabriel. Essa dinâmica, esse pareamento P2P, a conversa, né? Essa conversação que vocês começaram a ter é um dos faz parte da própria dinâmica do mapeamento crítico, entendeu? Ou seja, Sim. então isso é uma das riquezas do que nós estamos propondo como experiência, né? De ressignificação da sua forma de, de entender a cocriação. A cocriação ela tem que ser naturalmente interativista, tá? Ela tem que ser naturalmente, ela tem que gerar rede de conversações. E é algo que vocês estão começando a fazer, tá? Antes de prosseguir, eu queria dar boas-vindas para a Dero, que já está aqui há uns 10 minutinhos. Então, Dero, querida, bem-vinda, meu amor. Obrigada, bom dia a todos. Oi, Bom Dero, Bom dia. tudo dia. bem? Bom Bom dia. Oi, dia. bom dia. A segunda coisa para dizer é que eu não sei o que aconteceu, mas o Miro do Rerê está uma completa esculhambação. Eu não sei se, se alguém chegou e não sabia mexer, né? Tem isso também, né? Não sabia mexer, trepou uma figura com a outra, fez uma miscelânea, virou um caldeirão do Zaru, né? Virou um caldeirão, um sopão assim de coisas. E eu tô aqui meio tirando, né? Tirando, organizando, reorganizando o Miro, né? E consegui encontrar no meio do furacão, no meio sabe, dos infográficos que estão trepados uns nos outros, eu consegui encontrar o mapeamento político da borda, tá, Pedro? Eu já estou Ah, aqui limpando o caminho para a gente poder enxergá-lo.
né? Então é isso. Mas eu queria fazer 3 observações sobre o que o Pedro falou e sobre o que você entendeu e o desdobramento que vocês acabaram se engajando aí, que eu acho importante. A primeira questão é a seguinte: a gente não está falando de independência, estamos falando de autonomia. Existe uma diferença gigante entre independência e autonomia. A autonomia, ela para existir, ela precisa ser reflexiva. Ela precisa conversar com a autonomia ela precisa conversar com a autonomia dos outros. A independência é um construto social de isolamento, de fechamento. O meu país, as minhas fronteiras, as minhas regras. É um construto social humano. Nós inventamos isso. Você não encontra independência na natureza. Você encontra a autonomia dos seres vivos. Porque a autonomia ela é reflexiva, ela é interativa. Tá? Então, esse é o primeiro ponto que eu queria colocar de reflexão, tá, Gabriel? Para você fazer uma reflexão em cima disso. Então, o que a gente está buscando é o exercício de uma autonomia reflexiva em rede, correto? Onde diminua a sua dependência de um só tipo de recurso que faz a indexação e a precificação de tudo que vivemos em sociedade, que é o recurso fiduciário. Então, o que nós estamos buscando com a criação da piscina comum de recursos compartilhados é diminuir a nossa dependência de um só tipo de recurso que tudo indexa e tudo precifica, que é o recurso fiduciário. Correto? Esse é o primeiro ponto. Com isso, criar mais interdependência entre pessoas, pessoas e projetos e entre projetos. De novo, criar mais interdependência entre pessoas, pessoas e projetos e entre projetos. De novo, criar mais interdependência entre pessoas, pessoas e projetos e entre projetos. Por quê? Porque quando você faz isso, você cria um ambiente não baseado na escassez, mas baseado numa abundância natural que existe com a gente. Correto? E com isso você valida, você facilita você consegue visibilizar a sua autonomia, correto? A sua autonomia, né, que está buscando. Evidentemente que isso vai depender muito da pessoa e do projeto. Vai depender da pessoa se abrir para fazer esse tipo de exploração e ressignificação, correto? E trazer essa cultura. A cultura da abundância e não a cultura da constante negociação de escassez artificial que nós criamos como sociedades, correto? Baseado na equação do indivíduo. Né? Tudo é o indivíduo, nada mais é a família ou comunidade, tudo é indivíduo, tudo é em cima. A equação macroeconômica da nossa sociedade está baseada na sua capacidade de consumo como indivíduo. Não está baseado numa coordenação interativa de família, de aglomerados, de comunidades, de uma dinâmica de redes. Embora nós estejamos sempre fazendo rede, mesmo que gerando padrões mais centralizados de rede, a gente está sempre gerando rede porque nós somos seres gregários e interativos. Deu para pegar, galera? Então, essa é uma observação importante para fazer. Nesse sentido, o trabalho que a gente está fazendo com a Borderless, né, o fundo de valor compartilhado, ele é uma forma que a gente criou, né, Pedro, que você sugeriu, da gente dar um outro nome, um nome mais apropriável, né, culturalmente falando, da palavra em inglês endowment, né? Mas só que a gente está hackeando o endowment americano, ou inglês, ou enfim, da língua inglesa. Por quê? Porque esse fundo de valor compartilhado ele vai ser um protótipo da futura piscina comum de recursos compartilhados. Ou seja, a gente está incluindo nesse fundo não só o acesso a recurso fiduciário, cripto, mas todo tipo de recurso abundante, empático ou condicionado que a gente vai poder fazer o trabalho junto com esses projetos. Correto? Em linhas gerais, o que o Pedro Ivo colocou é que, saindo de plataforma e indo para a rede, a mudança, Gabriel, é abissal. Ela é gigante. É sair da física newtoniana indo para a física quântica. Entendeu? Por exemplo, uma rede de telefone é uma plataforma. Uma rede de telefone é uma plataforma, onde o telefone, no final, ele é um elo o quê? Ele é um nodo o quê? Burro. Por quê? Porque ele depende
da lógica da plataforma, mandar os sinais, toda a coordenação e sinais e a configuração de como ele vai operar já está nele. Ele só precisa ser responsivo. Ou seja, ele precisa só pegar e você poder usar ele como meio, né, para você poder falar com outras pessoas. Mas ele em si não fala. O telefone fixo não faz isso, né? Agora, o smartphone já é um outro paradigma. Ele tem dentro dele software e programas que habilitam ele a conectar com múltiplas redes. Tá? Então, ele já é tanto que, por exemplo, em sistemas de computação, quando você faz estudo de sistema de computação, e a interligação do sistema de computação com sistemas de telecomunicação, você precisa de aparelhos que não sejam só responsivos, ainda mais que é uma tecnologia móvel, eles sejam capazes, né, de mandar sinais também, ou seja, eles sejam interativos, eles sejam duas vias, né? Eles sejam capazes de receber dado, enviar dado e de analisar dado. Ainda mais agora com a inteligência artificial, que é mais uma camada, aí deixa de ser burro mesmo e passa a ser um nodo nó inteligente, né? Então, nesse sentido, o trabalho que a gente quer fazer com os projetos é de fazer esses projetos perceberem que eles têm condições de gerar uma autonomia em rede, eles têm condições de não ser só uma ponta de receber recursos, ou seja, uma ponta burra, ou seja, de gerar dependência de uma só plataforma, para a gente gerar uma dinâmica de rede onde todo tipo de recurso é acessado, não só dentro do fundo que é gerado ali, né, do fundo valor de compartilhado, mas da futura piscina comum, que eles vão começar a gerar também, mas por entre os projetos também. Ou seja, a gente quer fazer uma comunicação por entre esses projetos. Esses projetos, eles também se comunicarem, as pessoas se comunicarem, haver uma interação, haver uma emergência, para a gente poder visibilizar cada vez mais recursos, entendeu? Então, e aí tem uma parte, Pedro, que é importante, que eu senti, quando estava vendo o teu bate-papo com aquele cara da Finitech, esqueci o nome do podcast, qual é o nome dele? Friends, o Gustavo Cunha. Isso. É, na realidade, a, quando a gente for trabalhar com a Lens Protocol ou não, tá? A Lens Protocol ela gera uma infraestrutura tecnológica de TIC, né? De tecnologia, informação e comunicação, criptografadas, para a gente poder gerar, por entre os projetos que a gente quer empoderar, né? Para eles se perceberem com potência, com capacidade de exercer essa autonomia, uma superestrutura local. Então, a palavra certa é perceber que a gente quer interconectar esses projetos, o conceito certo, pelo menos na ótica de rede, é da gente gerar superestruturas locais, entendeu? Entre os projetos e entre as pessoas. Porque a gente aumenta o grau de interconectividade, diminui o grau de separação e a gente consegue ter um volume cada vez mais capilarizado de pessoas e projetos, visibilizando, né, os seus respectivos fundos, os respectivos recursos e o acesso a eles ao mesmo tempo, entendeu, Pedro? Mas esse trabalho nós vamos fazer no passo a passo, com certeza absoluta. Essas observações que eu queria fazer. Legal, beleza. Excelente. Essa, O Lens. esse... Fala aí, por favor. Não, é só porque eu não sei o quanto que vocês estão acompanhando a evolução aí do Lens, mas com o V2, os caras estão abrindo algumas possibilidades muito doidas aí. Tem um lance que chama Smart Post, são posts que as pessoas interagem com esse post e ele executa uma função de smart contract. Então pode ser uma doação para um round do Gitcoin, pode ser colecionar um NFT, pode ser, enfim, qualquer função de um smart contract pode ser incorporada dentro de um post no Lens. Muito doido. Eu ainda não tenho noção assim de tudo que pode ser feito com isso e nem de exemplos práticos assim, mas eu estou bastante interessado em desvendar isso. Bem legal.
essa proposta que eu queria dar de fazer, é meio que fazer uma estrutura tecnológica mesmo, para algumas iniciativas poderem funcionar, sabe? Aham. Eu pessoalmente vejo isso como algo que falta nesse meio e que quando isso acontecer é do tipo winner takes it all, sabe? A primeira que sair na frente vai atrair iniciativas para ela e com isso vai poder ajudar mais ainda as iniciativas que já tem. E tem uma propriedade também que é interessante, que combina muito com a proposta da Bordas do endowment, que quando você olha, é, pensando na licitação, que é o caso mais básico, existe um período de tempo até o começo dela, a juntar o dinheiro e executar Sim, a, a, a compra. Esse período de tempo, por exemplo, quando ele acontece em um banco, o banco ele compra alguns títulos com um pedaço do dinheiro, para não falar que ele empresta, né? Ele compra alguns títulos e recebe algum rendimento, mesmo que pequeno, em cima disso, com base que é um rendimento baseado no tamanho da receita dele. Isso nós conseguimos fazer algo semelhante usando smart contracts. E isso consegue criar é como se você faz a plataforma que fornece esse serviço tecnológico, que vai ajudar muitas entidades a ter um pouquinho mais de transparência, que vai ajudar elas a ter mais receita. E com esse mesmo serviço tecnológico é possível de obter receita para bordas, entende? À medida que ela cresce, nisso ela vai também ter uma receita própria que esse próprio protocolo de confiabilidade dá. E o muito risco legal. ele se torna cada vez mais controlado à medida que os contratos inteligentes ficam seguros. E isso é bem interessante, ainda mais que vocês querem fazer, né, uma piscina comum de recursos compartilhados da Borders, ela vai precisar ir juntando receita. Então esse é um exemplo, assim, sabe, de algo que se tiver funcionando e der certo, vai gerar uma receita constante e vai alimentar o protocolo da Borders, que no caso é, ele vai estar usando esse capital para ou estabilizar como para poder ter uma maior autonomia ou ir incentivando próprias iniciativas escolhidas a dedo, né? E é bem interessante. Isso também diminui a necessidade de escolher a dedo uma iniciativa, porque aumenta, né? É, É, eu acho é que todas essas, todas essas tecnologias que a gente puder incorporar na borderless, mas que sejam capazes de oferecer uma autonomia, quase que para que toda a comunidade que está envolvida ali, todo mundo seja um agente de curadoria, saca? Em diversas esferas. Então, por exemplo, na prática, a gente quer criar uma infraestrutura que permita que toda a comunidade que está reunida ao redor da Borderless possa ajudar na curadoria de iniciativas, de oportunidades de investimento, de Uhum. outras novas tecnologias que possam ser incorporadas, de pessoas, né, capital humano, que venha a interagir e colocar energia em determinados papéis ali de fomento, uh, ou fornecedores, né, nesse caso que você está trazendo, né, que passam a contribuir ali de alguma forma com o funcionamento das iniciativas e tudo mais. Mas é isso, eu acho que a gente sempre tem que pensar
com essa mentalidade descentralizada, Uhum, e de uma forma que seja tão intuitivo ali o uso, né, que não seja um ponto de fricção e simplesmente, de fato, seja uma solução para que as pessoas utilizem. Então, imaginando aqui na minha cabeça, algo como se a gente tivesse ali uh, um post no Instagram que, em vez de ter a foto lá da pessoa comendo o almoço dela, teria lá ou a imagem, ou um descritivo do que a iniciativa está precisando. Automaticamente você tem uma rede de fornecedores, né, que estão conectados ali naquele ambiente, que podem oferecer para atender aquela demanda que está sendo colocada, de forma transparente e tal, e o recurso que vai ser utilizado, seja ele financeiro ou horas de trabalho, porque pode ser uma troca também, pode ser troca uhum, de coisas, né? É, ele também esteja disponibilizado ali junto com aquela descrição do que precisa ser realizado. E aí, as pessoas que estão participando ali vão ter ali aquele momento ali de interagir, e a própria comunidade faz a decisão pela. Eu não sei se é bem assim, não sei se é exatamente isso que você trouxe, mas a própria comunidade faz a decisão de qual é o acordo que vai ser estabelecido ali, e, ao validar aquilo, desbloqueia, digamos assim, né? O recurso para sim, quem realizou a, a entrega, né? E aquilo que foi entregue fica disponível para a comunidade acompanhar ali como que está sendo utilizado e tudo mais. É mais ou menos isso? sim, sim. Tá. É praticamente isso mesmo. Você cria a estrutura de negociação em um contrato inteligente, e isso faz com que, por ser aberto também, isso permite que o mercado funcione para poder, vamos supor, eles vão comprar leite. E aí, como não estava tão aberto, não tinha tanta transparência, eles são contratos inteligentes, nós podemos atrair mais ofertantes para isso. E às vezes eles vão poder economizar um pouco na compra desse recurso. Aham. E o contrato também permite que o recurso que é destinado ele não vá para outro lugar, senão essa compra feita com transparência, entende? E isso é como se fosse uma prestação de contas anterior à conta mesmo. E a forma que você Entendi. descreveu, inclusive no Instagram, ela é excelente. Eu não tinha pensado nela. Mas isso é uma visibilidade cabulosa que dá para ter, né? Porque a própria entidade, ela começa eu achei isso bem legal, até. Ela começa a falar assim, ó, nós vamos comprar tantas coisas. Põe no Instagram e aí isso cai num grupo de comerciantes. E aí você vai ter lá a concorrência para fazer a venda. Sim. Isso é bem Eu legal. pensei num modelo que seja assim, né? Tão fácil quanto usar um Uhum, Instagram da vida, né? Que, tipo, você não precisa ficar. Então, sei lá, em vez de like, na verdade, quando os fornecedores vão lá e dão uma curtida, eles estão dizendo, ó, eu posso atender essa demanda. E aí, depois, exatamente. teria que só ver como que faria o fechamento ali, né? Tá, 10 pessoas se ofereceram O para. contrato inteligente mesmo, ele já faz, tem como programar isso. Você coloca vamos supor, eles fazem a oferta, tipo assim, nós temos R$ 1.000 para comprar 200 caixas de leite. Então, não podemos pagar mais que isso, queremos isso. E aí, uma vez que o ofertante ele fala, eu posso cobrir essa oferta, outro ofertante fala, eu posso fazer mais barato.
E o próprio contrato inteligente ele vai lendo entre as ofertas e seleciona automaticamente a melhor. Mas aí como é que o contrato sabe se a qualidade está compatível com o que foi. É, porque, sei lá, um cara que Sim, é, oferece. isso, isso o lugar que ofertou de fazer a compra, ele consegue, você consegue colocar você cria uma estrutura de dados onde você faz uma descrição do que você quer. E vamos supor, E falando aí em no, leite, você tem qualidade A1, A2, o leite de caixinha, no caso, escreve de uma marca lá, por exemplo, Cotochés, que é a Canjuba, entende? E aí vai vai estar claro que ele só vai aceitar esse tipo de oferta. E nisso que tem a interação humana também, por exemplo. Qualquer um pode ir lá e fazer uma oferta que não tem nada a ver, sabe? Existem Aham. mecanismos também no contrato inteligente. Você que se ofereceu para comprar, você seleciona entre quais ofertantes são válidos. E aí, pensando em Instagram, por exemplo, isso utiliza da visibilidade dele, que o próprio ofertante ele tem um Instagram também. E aí você traz essa interação para eles. Por exemplo, se você tiver uma ONG em algum lugar que quis abrir um processo de licitação, mas só permitiu que, por exemplo, dois ofertantes ofertassem produtos. E os outros 10 foram excluídos É, dessa licitação. é, Isso vai ficar nítido para todo mundo ver. O ofertante vai poder falar, olha, eles se recusaram a aceitar nossa oferta, eu não sei por quê, e tá aqui, todo mundo compra de mim, vocês podem ver, meu Instagram tá lá no contrato inteligente que eles recusaram, sabe? Esse tipo de coisa, de protocolo, ele cria uma pressão para poder permitir a concorrência existir. aham, Mas, ao mesmo tempo, ele precisa que a interação entre comprador e vendedor, ela exista, com uma certa clareza. Ficou confuso? Eu acho que você entendeu muito bem. Pelo... eu acho que eu entendi. É só, enfim, talvez seria interessante você me mandar depois tipo o fluxo, né, de como que você imagina, Uhum, né, essa mecânica aí. Mas é bacana, eu acho que tem espaço também, é mais uma solução para ser adicionada. Tudo passa pela forma como a gente conseguir incorporar todas essas novas tecnologias dentro uhum, do nosso ecossistema, né? uhum. O que realmente desenvolver essa área é um caminho bom para a humanidade, assim. Eu acho que está fazendo, pelo menos eu vejo, né? Está fazendo muita falta isso no mundo e tudo que a gente conseguir desenvolver a mais para poder fazer funcionar vai causar um impacto bem legal. Legal. Eu não sei, isso vai teve gente que eu já conversei que não vê tanto valor nisso, em poder criar uma pressão para a transparência e para o gasto seguir para o gasto tentar ser o mais bem feito possível. Eu já vi Aham. gente que não deu tanto valor nisso, mas olhando, pelo menos eu, né, olhando de fora, toda experiência, muita experiência que eu já tive, eu poderia ter dado duas vezes mais dinheiro do que eu já dei, se não se tivesse algo assim, sabe? Então, Entendi. talvez muitas É, pessoas eu acho que estejam não recebendo ajuda por é uma conta camada disso. adicional que tem em algumas relações transacionais faz sentido ter esse tipo de mecanismo, né? Acho que é legal, é bacana. Depois vamos discutir melhor isso Uhum. em, com mais profundidade. Sim, eu vou É, fazer eu- um fluxograma para te mandar. legal.
Show. O Não, é meu, excelente. meu Telegram, eu tô pondo aqui no. Eu vou precisar sair, pessoal. Como é que vocês estão aí? Pois é, eu achei importante, quer dizer, não é que eu achei importante, é sempre importante na dinâmica do mapeamento crítico, né? Quando acontece esses pareamentos, olha o paradigma P2P aí, né? Gera uma rede de conversação, faz uma exploração, mas é sempre bom ter em mente, né, o big picture do que nós estamos nos propondo a fazer aqui. Sempre, galera, buscar ter o big picture. A Sim. gente, obviamente, que encontrar soluções, tipo assim, encontrar uma forma de resolver uma determinada demanda, o problema, o desafio, é super bem-vindo, né? Você já tem uma ideia que você entende que ela pode ser aplicada, é super bem-vindo. Mas sempre entendendo que a gente está procurando fazer isso sobre o framework, sobre a lógica da abundância e não da escassez. Isso é muito importante, porque a gente sempre esquece isso. Tá? A gente sempre esquece. Ou seja, se o que você acabou de agregar, Gabriel, e que, obviamente, incitou a curiosidade do Pedro Ivo, né? Verificar como é que isso conversa com o que já vem acontecendo, eu acho isso absolutamente seminal, muito importante, porque, mais uma vez, é um dos paradigmas que consubstanciam a dinâmica interativista, né, de rede e de peer-to-peer. Então, é isso aí, super faz parte. Mas vamos lembrar que a gente tem um caminho pela frente ainda. A gente ainda vai explorar muita coisa do O2 em rede, né? E aqui, Pedro, só para a gente finalizar, eu vou te mostrar onde nós paramos, cara, aqui com relação a bordas. Tá? Nós estamos aqui, ó. Ou seja, a gente começar a explorar o relacional aqui, tá vendo? A gente está aqui na borda desse 1.0, a gente chegou a fazer o mapeamento de gema clara, membrana e órbita, né, botando as pessoas, time, sócios, depositantes, iniciativas, parceiros, investidores, comunidade, fornecedores, enfim. Começamos a fazer uma caracterização transacional dos sócios, né, do time, etc. A gente chegou a começar a fazer uma exploração do relacional. Né? Então, é isso, quer dizer, a gente parou aqui na realidade. Legal. E a gente vai retomar, então nosso horizonte para a nossa próxima oportunidade, ela ainda acontecendo esse ano, em dezembro, que eu acredito que vai ser explorar a dimensão relacional, né, na Borderless 1.0. Né? A gente vai explorar essa dimensão relacional da Borderless 1.0. O que tem de relacional para a gente começar a co-criar a prova de conceito entrelaçada da Borderless 2.0, né? Quer dizer, da Borderless como rede. Né? Legal. Mas eu tô tendo a sensação aqui de que nós já evoluímos mais do que isso. Eu vou ter que dar uma olhada nesse mapa, porque tem muita coisa esculhambada aqui. Vou ter que dar uma olhada Tá. nisso aqui. Mas, de que forma, porque eu não sei o que aconteceu, não sei se é um erro de código do Miro, ou alguém que não soube mexer e que, enfim, gerou uma confusão gigante aqui. Mas eu vou dar uma olhada direitinho para ver se é exatamente isso que nós vamos explorar da próxima vez, ou se nós, porque eu estou com a impressão que nós evoluímos sim, gente. A gente já chegou a falar aqui, ó, aqui do lado, é porque isso aqui não estava, isso aqui estava aqui na frente, não estava aqui atrás. Ó. A gente chegou a falar da jornada livre aprendente aqui, Pedro. Da Sim, jornada, sim. enfim, chegamos a entrar no detalhe. Isso aí tudo faz parte da cultura de empreendimento em rede, né? E da prova de conceito, né? Da Borderless como rede, né? Não como plataforma. Enfim, está aqui. Só que isso aqui não estava aqui, isso aqui estava na frente. Ah, Eu vou, beleza. eu vou ter que dar uma mexida nisso aqui. Então, gente, sei que você precisa ir, Pedro. Bacana você ter encontrado um tempo, cara, você ter estacionado. Bacana, Gabriel, você ter chegado, tá? Eu acho que foi, eu acho que foi bem bacana a memória que você fez hoje, tá, Pedro? Foi assim, razor sharp, muito legal que você conectou todos os pontos, né? Que a gente vem explorando. Foi bom também que eu tive tempo de parar, enquanto você e Gabriel pareavam, eu tive tempo de parar e olhar o que está acontecendo no Miro. Vai ter que organizar muita coisa que está uma bagunça só ali. Eu vou dar uma olhada nisso com calma agora de tarde. Né? Eu queria te perguntar se está mantido, Pedro, o espaço voa para as duas.
ou não está mantido? Cara, acho que não vai rolar. Eu ainda tô na rua, né? E tô tendo que resolver umas coisas. E eu vou tentar, tá? Mas eu não prometo. É, vamos ver se eu consigo aqui, tá? Não, É que não, seria. não precisa, Eu que... não precisa forçar a barra. Eu sei que hoje é o último dia antes de você cair na estrada, de você sair de Garopaba e para, né, para Carrancas. Eu tô ligado nisso. Mas não precisa também ser uma forçação de barra, tem que ser uma coisa que tem, né, um tempinho ali Eu acho bacana. que o ideal seria eu estar na frente de um computador e não só no celular, na rua e tal. Porque o do Espaço Boa, a gente já fez esse processo aqui do recap, né? Então, seria retomar, colocar ali a mão na massa. O ideal seria a gente estar retomando ali o Miro também do Espaço Voa e ver quais são os próximos passos ali, né? E aí o ideal seria estar com o computador. Tá, você Ah, me dá um toquezinho daqui a pouco, dizendo, Vini, vai rolar, não vai rolar, que aí, beleza, a gente remarca. Tá bom, querido? fechou. Beleza. Tá, então Tá bom. vamos finalizar aqui rapidinho, só com a gente fazer uma rápida, para você ir embora, uma rápida rodadazinha de apreciação com o Derô, com você, Gabriel, e você já faz a apreciação, já faz o check-out, a gente já finaliza aqui o seu cara. Derô, Beleza. manda ver. Então, bom, não sei se vou conseguir fazer a colheita hoje. Eu espero que vocês consigam, nesse check-out, me dar uma prévia. Que a minha pergunta seria se a gente conseguiu hoje fazer algum levantamento, das informações para ser colocada no infográfico e apresentar, no webinário Gavia Angels. Essa era a minha pergunta. Isso é bem lembrado, muito bem lembrado, querida. Pedro, querido, a gente vai ter dois projetos que vão ser apresentados no webinar, né? Que a gente vai fazer com o Gavin, que vai ser agora, marcando para o final do mês. A gente já está praticamente com o webinário pronto. E os dois projetos que a gente quer mostrar vai ser a fitoestância e a borderless mining. Entendeu? E eu preciso que você, quer dizer, ou a gente faz um sync-up para conversar e sentar e eu fazer um infográfico com você, ou você sintetizar isso, né? Ou de repente aproveitar o próprio mapeamento crítico que a gente fez, ou de repente eu posso fazer assim, eu posso aproveitar o mapeamento crítico e dali extrair informações, mas seria bacana você conseguir contextualizar comigo, fazer um fazer uma pequena contextualização, né, dos pontos fundamentais do histórico da Borders, correto? Que a gente já tem no mapeamento destrinchado, eu sei, mas fazer isso de forma sintética do histórico da Borders e o que está vindo aí, né, de transformação, entendeu? Que já recebeu de investimento, enfim, o que está vindo de transformação. Por quê? Porque eu vou pegar esse material, esses dados, e vou fazer um infográfico em cima disso, entendeu? Para poder apresentar a Borders durante o webinar. Tá. Cara, no final do mês, que dia? Cara, vai ser um dos últimos dias, um dos 3 últimos dias do final do mês, que eles estão vendo lá um horário direitinho. Tá. Há uma chance muito grande de eu estar na estrada, né? É, na verdade, amanhã a viagem que eu tenho é para Concórdia. Meu cunhado mudou para lá, é aqui em Santa Catarina, só que é 8 horas de viagem até lá. E aí a gente vai passar lá para conhecer a família da namorada dele, enfim. E aí a gente volta para Garopaba, fica 2 dias aqui e já pega a estrada. Então vai depender muito de que dia que vai cair isso, para eu ver se eu consigo participar. De qualquer forma, podemos sim. Eu não sei se tem como você copiar as coisas que estão nesse Miro e tal da Borderless e talvez colar num PPT ou alguma coisa assim, um documento que eu possa interagir sem a gente ter todo esse, porque o Miro ele tá muito amplo, como ele tem um mapeamento de todos os projetos e tal, talvez se conseguir levar essas informações para
ou para um board, ou copiar e colar num Não, board. mas isso nós já falamos na própria dinâmica da retomada do mapeamento crítico lembra? O espaço voa. Os projetos daqui para frente, se não tiverem Miro, abrir um Miro, se tiver um Miro, abrir um board específico, né, para a dinâmica do RE, né? Ah, Então, beleza. vai ser importante fazer isso, porque a gente quer transportar, fazer o copy-paste disso aí para o Miro do próprio projeto. Por quê? Porque a tendência agora aqui, cara, à medida que a gente gerar a piscina, né, a coisa vai só se complexificar cada vez mais. E se Sim. hoje o Miro do RE já está uma loucura, aí vai ficar já está insustentável, vai ficar cada vez mais insustentável. Então, é isso. Mas o que eu queria saber de você, se você consegue fazer uma pequena contextualização, uma pequena síntese, né, do antes, durante e o que você está visualizando de depois da apresentação da Borderless, para eu gerar eu, Vinícius, trabalhar e gerar um infográfico em Não, cima disso. isso a gente consegue fazer se eventualmente tiver uma forma já. Eu não sei se você consegue fazer um copy-paste aí desse board mesmo e limpar as outras coisas e compartilhar comigo. E aí eu tento hoje, no final do dia, dar uma olhada nisso. E aí a gente, de repente, na sexta-feira, eu já devo ter chegado em Concórdia, a gente faz essa contextualização, entendeu? Tá. Eu vou ter que ver, porque eu Eu vou não sei tentar fazer. eu não Vou sei tentar o quanto fazer. que é simples. Só duplicar isso e deletar o que não tem a ver com a Borderless, entendeu? Mas se for uma alternativa, pode ser mais simples do que ficar copiando e colando o conteúdo que está aí num outro board, entendeu? Beleza, querido. Beleza, eu vou ver aqui o que eu faço. Deixa comigo. Tá bom? Tá. Então é isso. Bem lembrado, Tadero. Bem lembrado mesmo. É isso mesmo. Tá precisando fazer isso. Esqueci completamente. Deu um branco. Então, gente, vamos lá. Vamos finalizar então aí. Eu não sei se a Dero já fez o check-out dela. Se ela quer apreciar mais alguma coisa, o check-out dela. Senão já parte para o Gabriel. Pode ir, Gabriel. Bom, eu fico muito feliz de poder participar aqui hoje. Gostei muito de conhecer o projeto da Bordos, achei de extrema qualidade e acho que hoje foi um dia bem produtivo. Assim, a gente vê realmente, né, esse P2P ele é o, como que eu posso falar? É o que move o mundo, não tem jeito. Quando você vai conectando as possibilidades entre as pessoas que estão aí presentes, novas chances de fazer muitas coisas bonitas acontecem. E talvez a gente possa ver mais algumas. Aí, se Deus quiser, ajudar muita gente e regenerar algumas coisas que infelizmente ficaram degeneradas. É, Fica por aí. Aí eu vou passar o Pedro Ivo. Valeu, pessoal. Fiquei bastante contente aí com o que a gente conseguiu hoje fazer essa recapitulação e todas as interações aí. Obrigado demais aí, Gabriel. Obrigado, Dero. Valeu, Vini. Tamo aí, tamo junto. Vamos continuar em passos firmes aí. Beleza, gente? Valeu todo mundo. Pedro, querido, dá um toque depois se rola ou não, tá? Para mim. E a gente se vê ou não as duas, senão a gente continua aí trocando ali pelo nosso ponto de contato RR no Telegram, tá bom? Forte abraço, gente. Beijo no coração. Vamos nessa. Tchau, tchau, Valeu. Vinícius. Valeu. Até às Valeu, 19 horas gente. hoje. Valeu.